Oi, Drica. Oi, Ale. Oi. Boa noite a todos e a todas, a todos. Peço desculpa por esse pequeno imprevisto que houve, mas estamos aqui em 78 pessoas nesse grupo. À medida que as outras pessoas também forem entrando, eu acredito que elas vão poder ter esse privilégio hoje de escutar o Ale, como a Drica falou, a cada construção de pensamento é uma aula muito bonita, né? Um encontro com a palavra e o ser que o Ali pode nos proporcionar. Então, Drica, nossa anfitriã, por favor. Gente, já ouviram falar meu nome por aí, né? Eu sou a Adriana, mas eu sou mais conhecida como Drica. Hoje eu estou nesse papel de mediadora desse encontro. Eu gostaria até de dizer, e que encontro, né? Algumas coisas que essa pandemia, por mais maligna, pôde nos proporcionar de bom, né? Poder reunir esses grandes pensadores e professores para estar conosco. Sejam bem-vindos. Eu vou pedir aquela gentileza para que vocês desliguem o microfone de vocês, desliguem a câmera para que a nossa sala fique um pouco mais leve. Tem um momento desse encontro onde nós vamos abrir para perguntas. E aí, quando nós abrirmos para as perguntas, você vai poder abrir o seu microfone e a sua câmera para o Alexandre saber com quem ele está falando, né? Mas nós temos um chat aí que você pode ir escrevendo durante a fala do Alexandre, você pode ir escrevendo as suas perguntas, que os colaboradores do grupo, eles vão anotando e vão passando para mim, vão passando para o João, para a gente poder, de repente as perguntas são iguais, e a gente consegue unir num bloco só para poder tirar as dúvidas. Então, eu queria apresentar para vocês, que já estava aqui dando uma aula, o Alexandre, que é professor aposentado dos cursos de bacharelado e licenciatura do Instituto de Artes da Unesp, professor pesquisador do programa de pós-graduação da mesma instituição, autor de diversos livros, revistas e artigos sobre o teatro e história do teatro, popular de grupo e teatro político. E hoje, para falar com a gente sobre pressupostos de uma produção estética e política e teatro de grupo, Alexandre Matti. A fala é toda sua. Eu quero dizer que eu estou bastante emocionado por várias coisas, e hoje eu gostaria de lembrar e pedir a todo mundo que olhasse pela janela buscando cometas, porque seguramente Maria Alice Vergueiro está plantada nesse cometa. Ela nos deixou, e era uma pessoa excepcional, uma atriz absolutamente significativa e exemplar. E nós temos bons exemplos. Ela que foi uma artista que sempre participou de grupos, muito pungente. Ontem faleceu Yakov Hillel, semana passada faleceu Carlinhos Colaboni, 2 semanas antes faleceu Michel Fernandes, 4 semanas antes faleceu Luiz Pazini, querido, lá em São Luís. Enfim, são muitos os mortos, muitas as pessoas queridas que faleceram, e que a gente se considere vivo, fundamentalmente para prestar tributos a estas pessoas e não esmorecer, por pior que possam ser os dias em que estamos inseridos. Então, realmente, viver é uma coisa muito difícil, não é fácil. Como dizia o Vladimir Mayakovsky, viver de uma maneira digna é extremamente difícil e complicado, mas sejamos teimosos e arrisquemos. Então, quero agradecer ao convite, à confiança. Realmente, eu estava, de fato, de verdade, aposentado e não queria, em tese, saber mais de compromissos, porque eu acho que a chamada formação de quadros precisa acontecer, e nós, os mais velhos, precisamos deixar espaço para aqueles que estão vindo, para aqueles que estão chegando, mas é claro que na vida é preciso revisitar e rever todas as coisas permanentemente. Hoje eu conversei muito com uma pessoa pela qual eu tenho um profundo, grande, enorme respeito. Nós conversamos mais de 1 hora, que é o Luiz Carlos Moreira, e essas coisas também, quando nesses processos de tratamento, a possibilidade de a gente conversar com as pessoas que ama e admira é um alento, é um combustível para que a gente possa sobreviver e continuar.
Bom, de qualquer forma, a despeito de haver um tema, né, o que falar em tempos tão desesperantes como esses que nós estamos a viver? Eu agora tenho um triplo movimento. Eu falo alguma coisa, penso um conjunto de outras e eu tento ler aquilo que vai aparecendo, mas eu não consigo. Então, eu saúdo toda a gente, repetindo um poema que eu disse um momento, fragmentos do Tiago de Mello, Os Estatutos do Homem, a todas essas pessoas que têm capacidade, que lutam para transformar as terças-feiras cinzentas em manhã de domingo, e manhãs de domingo, quem é da cultura popular, quem é da rua sabe a importância, o significado que tem um domingo de manhã como possibilidade para as pessoas serem e estarem juntas de quem elas escolheram. Existimos por que coisa? Começa com essa sugestão do Caetano Veloso, e apesar de Carlos Drummond de Andrade, em um de seus poemas, dizer que não tire poema das coisas, trata-se de uma peça muito bonita de divulgação deste evento, e é muito bom que eu possa, me sinto bastante agradecido pelo fato de eu poder estar ao lado próximo de pessoas missões tão significativas. Eu não consigo dizer o nome de todo mundo, mas que todo mundo, sobretudo quem eu conheço, quem eu não conheço, não importa. Estou vendo agora a Rosângela Pereira, lá do Piracicaba, e estou a ver a Maria Carolina Dressler, que eu conheci criança. Beijo para vocês e para todo mundo. E o que eu vou dizer, o que eu vou tentar dizer aqui, não se caracteriza em nenhuma novidade, mas talvez a gravidade dos tempos que estamos a viver possa imprimir um caráter um pouco mais sisudo e, ao mesmo tempo, libertador para esses tempos que eu acredito, trazendo novamente Drummond, que nós havemos de amanhecer. Eu indico, para quem não conhece, Drummond tem um poema chamado A Noite Dissolve os Homens, mestre da vida maior para nós todos, é um sujeito nascido em Dibal Almeida Piveta e transformado por uma questão de perseguição em César Vieira, do Tuov. Se houver tempo, vou falar um pouquinho, porque o tema é tirar de grupo. E eu quero só lembrar uma coisa, tá? A Noite Dissolve os Homens, e ele termina dizendo que havemos de amanhecer. E eu dizia também para o Luiz Carlos Moreira, e perdoem a minha fala totalmente involuta, voluta nesse sentido, porque eu estou muito emocionado e trazendo uma série, Tom, boa noite, trazendo uma série de questões que estão explodindo dentro de mim. Uma fala que vai aparecer, um pensamento que vai aparecer num texto muito importante do Karl Marx, chamado 18 de Brumário, em que ele afirma que a história acontece como tragédia e ela se repete na condição de farsa. O que estamos a viver hoje é uma farsa trágica ou uma trágica farsa. Realmente o Brasil de hoje está muito difícil e complicado. Mas nós temos de buscar ter sanidade, porque quem de nós conseguir sobreviver e chegar até o fim dessa jornada, que é mais do que esse encontro de hoje, vai ter muito mais trabalho a fazer, porque esse sentimento de fraternidade, eu acredito, está pegando a todas as pessoas sensíveis de uma maneira muito mais significada. Bom, havemos de amanhecer. Bem, em tempos de tragédia, essa que nós estamos a viver, eu queria novamente evocar o Carlos Drummond de Andrade e dizer que provisoriamente não cantaremos nesta noite o amor. Não cantaremos a morte, cantaremos apenas o medo, mas mudando o final drummondiano, um medo que nos mobiliza, nos alimenta e faz com que a gente saia para frente, sempre com um compromisso diferenciado, porque não me interessa esta determinação do liberalismo dos indivíduos. Nós somos sujeitos históricos, e na condição de sujeitos históricos, nós precisamos fazer sempre parte de grupos, de coletivos. Então, não vamos cantar o amor, nós vamos seguir pelo tema
que foi apresentado, que diz respeito ao teatro de grupo. Curiosamente, eu tenho um costume bastante sistemático, que não me aprisiona, que me liberta, de buscar o sentido histórico das palavras. Então, a palavra grupo, há uma especulação segundo a qual grupo teria surgido de uma palavra germânica que se fala Gruppe. Em alemão, a palavra Gruppe significa desde ajuntamento até bando. Há múltiplas possibilidades de o conceito pressuposto pelo grupo ser tomado, ou como um ajuntamento de pessoas, ou como um bando. E bando tem uma conotação bastante forte e significativa, e que significa bandido, bandoleiro, banditismo, bandidagem, mas que é um agrupamento que se mobiliza por necessidades específicas. Enfim, grupo sempre existiu na história da humanidade. Os primeiros grupos de teatro, sem a menor sombra de dúvida, surgiram. Assim, a abordagem que eu gostaria de desenvolver é histórico, estético, cultural, então eu vou passar por alguns momentos de história para chegar àquilo que nos interessa mais efervescentemente, que é a contemporaneidade. Então, os primeiros grupos de teatro, assim, desde sempre o ser humano representou. Nós representamos diferentes papéis sociais, por intermédio dos quais nós vamos ser reconhecidos e aceitos ou expulsos das diferentes agremiações que venhamos a fazer parte. Quando o Estado grego toma para si a representação, ou seja, o sujeito estar investido de personagem, de máscara, para, por intermédio da máscara vestida, conseguir fazer encenações ou atividades representacionais em espaços públicos, o Estado grego estetiza a representação a partir de interesses característicos da formação daquele Estado e dos conceitos que formavam aquela sociedade naquele momento. Portanto, há uma intervenção do Estado no sentido de estetizar a representação, que sempre foi social, veiculando conteúdos e a partir de estruturas arquetípicas que interessavam fundamentalmente ao Estado para que o teatro pudesse ser mais um caminho por intermédio do qual se pudesse controlar os sujeitos de uma forma ou de outra. Mas, se os primeiros grupos foram os grupos de representação populares, não tomados pelo Estado, não patrocinados pelo Estado, no caso, o Estado grego, os artistas populares foram expulsos e impedidos de se apresentar nos espaços teatrais, que também é o nome do espaço e da linguagem, foram expulsos da ágora, das praças, e foram expulsos também da polis, da cidade-estado. A partir daí, os artistas populares deram início a um verdadeiro processo deambulatório de andar de destino em destino não definido e sobreviver exatamente pela sua capacidade de deambulação. Trata-se, portanto, de um processo de deriva que leva esse conjunto de homens e mulheres, artistas que transitavam com a linguagem representacional e sobreviver de acordo com as suas próprias possibilidades. Bom, a tese é a seguinte, é uma coisa que veio de agora, com relação a momentos excepcionais, o grupo, o bando artístico, teatral, nunca foi patrocinado pelos detentores do poder da vez e nem no momento histórico, com raríssimas exceções. Quando começou a aparecer um mecenato, fosse da igreja ou fossem de sujeitos aristocratas ou depois de sujeitos burgueses,
como é até hoje, batizava-se um conjunto ou criava-se um conjunto cuja função era apresentar um espetáculo de acordo com certas determinações estéticas para um determinado público em um determinado lugar. O pressuposto de grupo que existe desde que a humanidade tem algum documento, com raríssimas exceções, nunca foi financiado por ninguém. Portanto, de uma maneira absolutamente demonstrável, os grupos existiram quase sempre à margem dos sistemas constituídos. E também de qualquer tipo de investimento cultural de contextos com ou sem política existente para abrigar esses tipos de proposta. Então, grupo existe como uma alternativa a uma determinação dos poderes constituídos para se ver cantados e glorificados por sujeitos que vão sendo cooptados nos diferentes momentos históricos por intermédio também da linguagem teatral. Então, esta é uma primeira especulação, é uma primeira tese que eu apresento, que eu não li em lugar nenhum, e eu comecei a formular exatamente quando o Flávio falou comigo, me convidou para fazer esta fala. Mas eu sempre tive alguma aproximação a este pensamento, mas hoje é que, digamos assim, eu consegui formular desta maneira categórica. E o que eu estou a afirmar não se trata de uma especulação individual, mas trata-se de um processo de reflexão a partir do conhecimento da própria história da linguagem teatral ao longo, pelo menos, do mundo ocidental. Então, grupos sempre existiram. No Brasil, e aí fazendo um corte fantástico, porque a história do teatro brasileiro ela não foi contada ainda, não foi contada. O que nós temos é uma parcela afinada com os poderes constituídos que ganhou espaço documental nas panorâmicas de história do teatro. E é muito importante que hoje os grupos, RUPA, né, esses coletivos que vieram para realmente assumir o seu lugar de fala, o seu lugar de etnia, o seu lugar de existência, começam a pensar, e, claro, há tentativas de reescrever a história da linguagem teatral, mas não de sujeitos afinados com os poderes centrais. Encontra-se o Rodrigo está aí e tantas outras pessoas, encontra-se na totalidade das panorâmicas de teatro brasileiro que o primeiro autor, o primeiro ator brasileiro foi João Caetano dos Santos, que em 1833 vai surgir no Rio de Janeiro. Só que antes deles, homens e mulheres, fundamentalmente negros e negras, fizeram teatro, talvez não de acordo com um esteticismo balizador criado na Europa, mas sempre existiu linguagem teatral. O grande problema é que isso não aparece documentado em quase nenhum lugar. Hoje, alguns trabalhos em universidade de pesquisa, de mestrado e doutoramento, começam a fazer esse trabalho e várias outras entidades e organizações que começam a assumir o seu lugar na história e a documentar esses lugares na história. Então, nós temos uma série de enfrentamentos a fazer aí, e eu quero dizer que eu estou envolvido com várias ações, e uma das ações, né, eu conclamo todo mundo que for enlouquecido, louco e que está descontente com o mundo tal e qual ele está clichêsado, esses carimbos de uma cultura hegemônica que domina e que joga todo mundo, todo o resto para o ralo, para o lixo, para trás da porta, para baixo do tapete, etc., eles estão envolvidos com uma tentativa de organização de um grande coletivo para a gente começar a contar a história do teatro brasileiro da periferia. E não mais a história do teatro brasileiro, dessa gente que foi abençoada, sabe-se lá, por um Deus branco, por um Deus colonizador, por um Deus europeu do centro, enfim. Nós temos esta tarefa também a realizar. Esta tarefa ela vai ser contada sempre a partir não de indivíduos, mas de coletivos, de agrupamentos
que é assim, dentro de uma perspectiva que se tem, é que a história pode ser apresentada. Tem um alemão que é balizador da minha vida enquanto sujeito, que diz que é infeliz do país que precisa de heróis. Nós não precisamos de heróis, porque um herói nunca se faz sozinho. Tem um poema do Bertolt Brecht, chamado Perguntas a um Trabalhador que Lê, ou Perguntas a um Operário que Lê, em que ele nos ajuda a fazermos determinadas questões com relação ao nosso lugar na condição de sujeito inserido na classe trabalhadora, que não figura das histórias e, fundamentalmente, não figura das histórias do teatro. Enfim, modernamente ou contemporaneamente, fazendo um corte enlouquecido, nós podemos fazer esse corte, porque eu sempre digo que as pontes que se constroem em teatro, elas podem e devem cair, diferentemente da engenharia, né, que precisa construir pontes que precisam ter uma certa estabilidade. Eu vou fazer um grande corte para trazer à tona aquilo que muita gente fala, diz, sem saber exatamente de onde está partindo esta fala, de onde ela é gerada e acaba repetindo isso, é aceito como uma verdade absoluta. Bom, grupo sempre, portanto, existiu no mundo ocidental desde a antiguidade clássica grega. O grande problema é que quase essas experiências não estão documentadas em lugar nenhum. Sabe-se que elas existiram por múltiplas possibilidades. Por exemplo, a grande atriz brasileira chamada Dercy Gonçalves, ela era uma mulher que teve dificuldades de alfabetização e que foi uma das maiores representantes de um gênero cômico popular surgido no século II, na Roma Antiga, e que se chamava de Fescenino. Sem nunca ter lido um livro, sem nunca ter estudado, ela era uma representante rigorosamente significativa desse tipo de teatro, exatamente por ouvir, aprender a ouvir e ser uma porta-voz, uma corifeia da cultura popular, de que ela era uma representante no longo tempo de vida que ela viveu e que pôde exercer com muita arte a sua profissão. Claro que os acadêmicos, os aristocratas, minimizam a importância que ela tem, mas nós estamos aqui porque a gente está na contramarcha da história e a gente pode trazer exatamente o significado que ela tem a partir de outros parâmetros, não como uma tragédia, nem como uma farsa, mas como uma comédia significativa que critica os costumes e, fundamentalmente, esse verniz burguês aristocrático que sempre caracterizou a humanidade como um todo. Então, a gente a gente não. Há informações segundo o qual o teatro de grupo teria surgido nos anos 90. Mentira. Que o teatro de grupo teria surgido em 1986, quando o Eugênio Barba veio ao Brasil. Tem gente que escreve esse tipo de bobagem, acredita, e tem muita gente que repete. Mentira. O teatro de grupo sempre existiu, o grupo de teatro sempre existiu na condição de um bando que foi apartado da possibilidade de ser patrocinado, de ser respeitado e ter direito a apresentar as suas obras. Então, a rua fica como uma opção contingencial e que também, pela astúcia popular, acaba sendo um espaço estratégico. Mas, na década de 1970, no Brasil, a partir de 1977, os processos de greve começam a eclodir no Brasil como um todo. Eu já era estudante nesse momento histórico. Em 1977, estudantes da USP saímos da Politécnica e fomos até o Largo da Batata, em Pinheiros, enfrentando o secretário da repressão, da Segurança Pública, Erasmo Dias, e lutando pelo direito de democratizar o país. Não vou usar a palavra redemocratizar, porque há senões de pessoas que eu respeito muitíssimo com relação a usar a questão a partir desse processo de luta de redemocratização. Então, a partir de 1977,
E um pouquinho antes, nesse período da década de 70, há um movimento popular muito importante de enfrentamento à ditadura civil-militar brasileira, e que são as comunidades eclesiais de base. As comunidades eclesiais de base começam a enfrentar o poder repressor ditatorial constituído e começa a haver uma mobilização nas periferias. Em 77, as greves começam a eclodir. Vocês, quem tem um pouquinho de conhecimento, houve vários processos mobilizatórios. Em maio de 1977, a polícia de repressão, do secretário de repressão, de Segurança Pública, Erasmo Dias, invade a PUC, onde estava havendo um congresso, e maceta a estudantada. Então, estudantes, a população em geral, fundamentalmente as mulheres, nas comunidades eclesiais de base, operários e operárias na indústria, começam os processos de tentativa de mobilização para terminar com a ditadura que foi imposta pelos militares e por parte da sociedade civil. Por isso que não se pode suprimir a questão civil do golpe de 1964, o jornal Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Organizações Globo, Ultragás, várias empresas ajudaram no golpe, e, aliás, há um manifesto importantíssimo que precisa ser lido todo ano, escrito pelo Paulo Pontes e Chico Buarque de Holanda, que é a introdução de Gota d'Água, e que vai dizer que todo governo constituído vai sempre nos movimentos e momentos de crise, de golpe, cooptar os melhores quadros das classes médias para que as ditaduras possam ser implantadas. Precisa ter esse tipo de representação também. Como é o nome do cara? Paulo Pontes, Chico Buarque de Holanda, a introdução à Gota d'Água, que o Gé Oliveira e aquele grupo maravilhoso de pessoas remontou a Gota d'Água preta. E a gente que teve na cidade de São Paulo, que teve a felicidade de assistir, não sei quem teve a felicidade de assistir, claro que esta gota d'água precisa ser preta mesmo, porque é a totalidade absurda do povo brasileiro. Muito bem, em 1979, funda-se na cidade de São Paulo a Cooperativa Paulista de Teatro. Foram 7 grupos de teatro, vejam, então já existiu o conceito de teatro, de grupo de teatro, de grupo em 1979, que foram esses grupos pioneiros que fundaram a Cooperativa Paulista de Teatro, que está aí até hoje lutando com uma baita dificuldade, fundamentalmente em razão. Então, em 1979, ocorre também o processo de anistia. Claro que com vários senões, mas a anistia ocorre em 1979. Muito artista de teatro participou tanto das comunidades eclesiais de base, alguns participaram da fundação da Cooperativa Paulista de Teatro, muitos artistas da condição de estudantes ou trabalhadores fizeram greve. Muitos artistas, portanto, da linguagem teatral passaram a ser, entre aspas, contaminados com aquilo que estava sendo necessário viver e enfrentar naquele momento histórico. Muito bem, de 1983 a 1984, de outubro de 83 a abril de 84, houve um movimento esplendoroso, enquanto mobilização popular, que se chamou de Diretas Já. Eu participei de todas essas manifestações, sobretudo na cidade de São Paulo, que era onde eu morava naquele momento histórico, e foram coisas absurdamente impossíveis de serem descritas, porque quem já participou de uma manifestação reivindicatória de direito ultrajado sabe o arrepiamento que isto vai promovendo e o quanto isso nos dilacera para mudarmos até os nossos destinos até então. Muitos artistas de teatro saíram da sala de ensaio e foram para a rua brigar por liberdades democráticas e para que o Brasil pudesse viver uma democracia e que a ditadura civil-militar brasileira, portanto, deixasse de existir. É evidente, companheirada que está aí ouvindo, se o ser é sensível, é impossível participar de uma manifestação tão significativa
quanto essas de luta e de enfrentamento, e vir para a vida, digamos assim, estética, sem mudanças significativas. É claro que esses processos de luta nos mobilizam e a gente se empodera de novas informações, é como se fosse uma transfusão significativa de sangue para sair da opacidade do indivíduo individual e para que se pudesse ter consciência que o sangue que nos pulsa, nos faz pulsar, é uma mistura de um conjunto de pessoas que estão à nossa volta. Na saída desses processos de luta, indo para a sala de ensaio, é evidente que alguma coisa começa a mudar esteticamente, artisticamente. E é exatamente nesses processos de luta que começam a ser forjados grupos absolutamente importantes e significativos. Claro, a gente já tinha, por exemplo, em 1966, é fundado o Teatro 11, do qual faz parte o nosso grande mestre, César Vieira, nascido de Balde Almeida Pivetta. Existiam algumas experiências importantes do Oficina, do Arena, de grupos, Núcleo Expressão, Pão e Circo dos Pobres, o TTT, Truques, Teatros e Truques, Traquejos e Teatros, na década de 70, que tinha uma proposição política de apresentação das suas obras, mas a partir desse movimento de participação das lutas político-sociais, político-históricos-sociais, é evidente que as pessoas começaram a se transformar e é evidente que, na hora que vai preparar os seus espetáculos, alguma coisa está fora da nova órbita e que vai iniciar um processo de epicização da linguagem teatral. E eu falo do Teatro Paulista, que é um teatro que eu investigo desde sempre. Então, este fenômeno que ocorreu na cidade de São Paulo, em São Paulo, é um fenômeno que aconteceu no Brasil como um todo. Mas eu vou falar, usando como referência, eu peço que todo mundo compreenda que eu posso falar, a gente depois pode fazer um grande fórum para ver como isso ocorreu também em outros estados, outras cidades, mas eu estou tomando como epicentro, porque é uma coisa que eu estudo, que eu tenho orientado na pós-graduação, uma coisa que eu tenho dedicado parte significativa da minha vida para pensar exatamente o que tem acontecido na cidade de São Paulo e a partir do finalzinho da década de 1970, com a eclosão, o aparecimento do sujeito histórico chamado teatro de grupo. Então, a epicização desses grupos de teatro, e por epicização a gente pode pensar exatamente a criação de espetáculos a partir de outras determinações que não aquelas impostas e naturalizadas do teatro hegemônico, ou seja, do drama. Então, a partir de 1980, há surgimento de grupos que começam a transitar com uma teatralidade anti-ilusionista característica do drama, que começam a criar e explicitar e a determinar um chão histórico da contemporaneidade para desenvolver os seus conteúdos. A narrativa, ela passa a ser porosa, episódica, dividida em pequenos episódios, sem um protagonismo absoluto, como é no drama, com funções protagônicas diferenciadas. Há uma porosidade, portanto, dessas obras que começam a pensar os sujeitos que assistem a um espetáculo que, normalmente, desde a antiguidade clássica grega, foi atribuído o nome da linguagem a partir desta palavra, que em grego que é platos, plateia, e platos, em grego, P-L-A-T-O-S, e no O tem um chapeuzinho circunflexo ao contrário, significa em grego tudo aquilo que é manipulado por gesso, argila ou cera. Quando o Estado grego cria a linguagem teatral, e isto vai ser reiteradamente passando por processo de manutenção, o que a linguagem teatral hegemônica quer é a manipulação dos sentimentos e a identificação emocional de quem assiste aos espetáculos, adquirindo e assimilando ideologia perversa e contrária a si mesmo enquanto agrupamento social.
Então, o que vai balizar a linguagem teatral é a função de plateia que vai receber ideologia, que vai aparecer de uma maneira rigorosamente camuflada. Então, a partir da década de 1980, com uma dramaturgia histórica, com um chão histórico determinado, com o trabalho de narração sendo desenvolvido para inquietar, para preparar o espírito crítico com relação à obra, evitando surpresas, com a porosidade da narrativa, há uma transformação de plateia em público. E o público é caracterizado por aquele sujeito que pode participar de uma forma ou de outra do espetáculo que assiste. O espetáculo é um fenômeno estético, histórico, social, que não pode apartar o público, como faz o teatro burguês, dito burguês, mas desde sempre foi assim, que fica no escuro. A Selma Pavanelli, que está conosco, eu aprendi com ela, ela dizia que o teatro burguês era um teatro para autistas. E as pessoas assistem no escuro, não podem se mexer, não podem falar, que são reprimidas, e é como se elas não existissem, porque tem uma quarta parede que aparta essas pessoas deste fenômeno que conta fundamentalmente com a caráter presencial, mas é negada a presença do sujeito que não pode interferir na obra. Então, é um conjunto de características por intermédio das quais o teatro paulistano e o teatro brasileiro, o chamado teatro de grupo, vai começar a se desenvolver. A partir de que determinação? De um trabalho coletivo, colaborativo, democrático, que vai pressupor uma permanente negociação, tanto dos processos de existência, bem como dos processos de natureza propriamente estéticos. Então, monta-se um coletivo, este coletivo tem interesses em apresentar obras, mas a partir dessas determinações que eu acabei de falar, e num processo que faz com que as pessoas se transformem exatamente pelo fato de elas não obedecerem, serem subservientes a alguém que detém o poder e que determina o modo como uma obra deva ser feita. Bom, esse processo se desenvolve, ao lado de uma mudança nas proposições estéticas, há um processo significativo de luta de um grupo de trabalhadores e trabalhadoras do teatro, e que vão lutar contra o Estado, e uma das grandes e maiores conquistas vai acontecer na cidade de São Paulo, quando o vereador do PT, Vicente Cândido, apresenta uma lei de incentivo e de patrocínio à cultura da cidade de São Paulo, para criar uma lei e não uma política cultural que pudesse mudar de acordo com os desejos, vocações e intenções das mudanças que ocorrem na política. É criada uma lei, a Lei Municipal de Fomento para a Linguagem Teatral da cidade de São Paulo, que iria, em tese, assegurar o direito de até 30 coletivos por ano desenvolverem as suas propostas estéticas inseridas em comunidades específicas e contarem com um pressuposto de continuidade das suas propostas estéticas. Evidentemente que as determinações do teatro de grupo, que esta proposta de criação coletiva, colaborativa, com chão histórico, com teatralidade, com narração, com epsização da forma, tanto no âmbito da estrutura, teatro anti-ilusionista, como com relação aos conteúdos que passam a fazer sentido e não dizem respeito àquela abstração de um homem, aí é o masculino, que tem a ver com as classes hegemônicas, né, com um humano masculino e universal, porque sempre quando se pensa ou se diz isso, está se falando de um representante de uma classe que detém e domina o poder. Então, a partir de 2002, na cidade de São Paulo, foi constituída, portanto, uma comissão, como já previa no corpo da lei, de 7 pessoas, para julgar, segundo semestre de 2002, na administração da Marta Suplicy, a primeira comissão de seleção dos trabalhos que figurariam desse processo de seleção da lei de fomento da cidade de São Paulo. É evidente que, a partir daí,
e do recrudescimento dos processos de luta, várias outras leis, propostas de incentivo foram criadas, acabando um pouco com aquela especulação de balcão que contemplava e previa. Isso existe até hoje, né? Lamentavelmente. Mas, por intermédio desta lei, interrompeu-se esse ciclo de favoritismo, de contemplar aquelas pessoas que eram amigas ou conhecidas. Eu participei deste primeiro processo de seleção, tenho muito orgulho, nunca quis participar de nenhuma comissão de seleção, que deve ter um monte de pessoas aí para quem eu ministrei aulas, nunca atribuí notinha, é muito difícil, mas, entretanto, trata-se de uma necessidade de militância e que eu, mesmo não gostando, eu não podia dizer não, porque eu era instado, provocado por pessoas para as quais eu tenho muito respeito de participar dessas comissões. Então, o que aconteceu na cidade de São Paulo, e não só na cidade de São Paulo? É verdade que aqui circula um capital maior para investir nesse teatro, há um tempo existia para fazer esse tipo de coisa, diferentemente de outros locais, mas é sempre importante dizer que, ao lado de uma oferta, de uma possibilidade, houve luta, uma luta ferrenha, permanente, de um conjunto de homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras do teatro, em prol da conquista dos seus direitos de ser, estar e existir, de acordo com aquilo que havia sido uma deliberação para fazer na vida. Então, é fundamentalmente processo de luta. A partir, portanto, e nós vamos buscar uma certa bibliografia oficial, até em razão de existir muito professor universitário que participou do processo, dizer que o sujeito histórico, o teatro de grupo, teria surgido na década de 1990, quando surge exatamente a lei de incentivo de fomento. Isso não é verdade. Isso é uma grande inverdade, e isso é um pensamento que a gente chama de etnocêntrico, para o nosso próprio umbigo. Talvez até para as pessoas que pensam assim, colheram os lauréis que elas mereceriam pelo fato de ter participado desse calor de luta. Não é verdade, né? Como eu fiz a exposição. E eu quero dizer para vocês que eu tenho escrito, falado isso em todo lugar que eu vou. É claro que há muitas pessoas que discordam, mas eu não estou dizendo isso porque eu acho. Há evidências documentais que legitimam exatamente isso que está sendo dito. Então, o que aconteceu na cidade de São Paulo a partir desse momento histórico? A cidade de São Paulo, o teatro que se faz na cidade de São Paulo, ele hoje é uma referência mundial, ele é reconhecido como um espaço de criação, de invenção muito significativo, muito significativo. O fato, com essas leis, ou com estas novas propostas de incentivo à linguagem teatral, o teatro se desenvolveu na cidade como um todo. Eu estou agora envolvido com a feitura, a criação, para a publicação de um anuário de teatro de grupo da cidade de São Paulo e Grande São Paulo, e só para vocês terem ideia, nós levantamos com alguma dificuldade 280 grupos em teatro antes da epidemia e da praga que nos acomete a todos. Então, é um número muito significativo, muito significativo. Há vários detratores e detratoras desse movimento, dizendo que as pessoas querem viver do Estado, e querem sobreviver a partir daquilo que o Estado pode conceder. A gente que não conhece o real, que interpreta o mundo de acordo com a sua pequenez, né? E nós conhecemos pouquíssimas coisas daquilo que está no mundo e passamos a repetir aquilo que supostamente os especialistas dizem, e isto traz uma certa confortabilidade de aceitação, de fazermos parte de determinados grupos postiços, enviesados, olhando a realidade com olhos díspares e não exatamente de onde as coisas acontecem. E eu já participei de comissões de seleção, de comissões de premiação, de festivais, de espeto de teatro. Realmente um celeiro de criação de algo que realmente é muito significativo. Nós nunca vivemos, do ponto de vista artístico, teatral,
Eu quero me lembrar só a última coisa. Eu estava numa comissão de teatro, de fomento, eu participei de 8 comissões, sem nunca ter querido participar de nenhuma, e eu me lembro que 7 grupos criaram um projeto Teatro de Rua, Se Esta Rua Fosse Minha, era o nome do projeto. A Dailton está aí, a Selma, deve ter outras pessoas também que participaram da criação desse processo. Maravilhoso, deslumbrante, mas eu fui o único a votar porque as outras pessoas da comissão, dignas, pessoas legais, pessoas interessantes, mas que não conheciam teatro de rua e que tinham um olharzinho, um narizinho enviesado com relação à cultura popular, ao teatro de rua e à sua gente fazedora, e que está na base de todas as coisas. E quanto mais eu vivo, mais eu tenho a consciência que muito daquilo que está no teatro burguês, no teatro de elite, se caracteriza em uma apropriação de expedientes do teatro popular, claro que transvertidos, metamorfoseados a partir de outros interesses. Então, é um deslumbramento, o teatro que se pratica, os pressupostos, portanto, têm uma natureza política de um chão histórico determinado e definido, a contemporaneidade, tem um fazer que considera todos os sujeitos passíveis de intervirem e falarem acerca dos processos de criação, dos temas, dos expedientes que são usados e que determinam, por intermédio também de discussão, os espaços nos quais esses trabalhos vão ser apresentados. Eu não posso dizer o nome de todos os grupos de teatro, que são muitos, significativos, mas nós temos uma gente de valor, uma gente bamba, fazendo teatro, eventualmente, evidentemente, quando há possibilidades econômicas para apresentar, mas esta é uma gente que se apresenta, inclusive, por compromisso militante político, muitas vezes, sem receber nada em troca. Dificilmente os artistas ligados ao teatro da burguesia têm esse tipo de predisposição. Enfim, trata-se, para terminar, de uma história que está sendo escrita pelos sujeitos da criação. Ela é muito pulsante, são obras que são instituídas, criadas a partir de novas camadas simbólicas que pretendem furar esta incapacitação dos sujeitos que não são formados nas universidades desta gente que detém o poder, que não fica curvado à estrutura de uma forma hegemônica, que é a forma do drama entre nós, e que está fazendo a história da linguagem teatral a partir de novos pressupostos, e quem faz isso é um sujeito histórico chamado teatro de grupo. Evidentemente, não vai participar das panorâmicas de teatro oficiais, mas a oficialidade ela é quebrada de tempos em tempos, e é nestas quebras, naquilo que está nas bordas, porque nós somos um povo periférico, que a gente vai escrevendo também a nossa história. Muita coisa a falar, eu fiz um roteiro aqui que eu não segui, exatamente em razão de ter começado bem mais tarde pelas questões da tecnologia, mas eu acredito que aquilo que é essencial, que eu deveria falar, eu o fiz. E agora eu estou aqui à disposição. Alexandre, é sempre muito gratificante te ouvir, assim, dá para ficar parada aqui te ouvindo durante muito tempo. Queridos, vocês que estão participando, nas 2 salas, vocês podem escrever a sua pergunta no chat, que eu posso te chamar e você abre seu microfone e a sua câmera. Lembrando que nós estamos em 2 salas, então uma sala não vai ouvir a outra, apenas o Alexandre consegue ouvir as 2 salas, mas eu repasso a pergunta. Estou recebendo aqui muitos elogios, sem palavras, é muito bom te ouvir, que bom que consegui entrar, como é bom te ouvir, Alexandre, gratidão. A Lúcia disse, excelente fala do professor Alexandre, e realmente poderíamos ficar escutando a noite toda, você é lindo, super aula. E nós temos também uma colocação da Lúcia, ela disse respeitosamente, penso que seria interessante que para se referir à ideia de plateia como sendo pessoas que estão silenciadas, no escuro, fechadas à troca,
possamos encontrar outra metáfora que não a da pessoa no transtorno de espectro autista, pois essas pessoas empenham-se em uma grande luta por estar no mundo. Desde a primeira infância, lutam por existir, interagir e tentar participar de um mundo que muitas vezes não as aceitam como são. Lúcia, a Lúcia é de onde? Eu sou de São Paulo, trabalho em Sorocaba. Então, Lúcia, você está rigorosamente certa no que diz respeito a utilizar a questão do autismo talvez como uma impossibilidade comunicacional em si, mas veja, eu acho que a metáfora, Lúcia, ela cabe porque o fenômeno, e eu recentemente eu comecei a estudar muito o autismo, são pessoas que estão fechadas para si, que têm um mundo interior riquíssimo, que têm códigos de comunicação, mas que não correspondem àquelas que são consagrados em determinados momentos, e a constituição de um público no teatro burguês vai constituir um conjunto de pessoas que têm excepcionalidades de possibilidades, mas que são interditadas a participar, tendo em vista que a estrutura formal, assim, tendo em vista que a estrutura formal na qual a gente vive está instituída, não recebe também o autista, que são pessoas e grupos que têm uma potencialidade ao extremo, mas que não se encaixam nas estruturas que estão dadas e postas. Eu falei ontem, é bem rápido, Drica, lamentavelmente isto foi uma adesão de uma proposta internacional. O Partido dos Trabalhadores esteve aí registrando as questões do país, adotou a educação inclusiva. Se a gente pensar na palavra inclusiva, includere significa inserir os sujeitos em um esquema pré-estabelecido. Quando se quer inserir qualquer sujeito, aspas, diferente, a gente quer que esse sujeito perca todas as suas potências absolutamente desconhecidas por nós. Teatro de rua, as pessoas têm possibilidade de intervir e participar, porque a forma não é aprisionante. Um autista teria todas as possibilidades de se comunicar caso as estruturas escolares tradicionais não fossem sistemas absolutamente fechados e coercitivos. Mas, de qualquer forma, eu acho que procede a observação que você faz. Várias outras coisas haveria a dizer, mas a gente pode depois conversar. Obrigada, Lúcia, pela participação. Maurício, você está aí? O Maurício, ele fez uma pergunta, seria em direção a essa conectividade, flexibilidade, adaptabilidade que se impõe no mundo neoliberal. Quais desafios que essas palavras se colocam no teatro de grupo? Maurício, você quiser abrir seu microfone e a sua câmera. Sim, estou aqui. Eu gostaria de agradecer ao professor Luiz pela excelente palestra, pela excelente aula mesmo à distância. Também agradecer a todos os colegas. Professor Luiz, quem vivencia teatro de grupo, sabe que tem que ter uma certa permanência, né? Você sai de casa, são anos também, você sabe disso. Só que a gente está diante de um contexto neoliberal que cada vez parece que promove desencontros. Mesmo a gente em casa, são tantas lives que a gente não consegue se encontrar, mesmo virtualmente. Essas palavras que eu coloquei ali, adaptabilidade, flexibilidade, reinvenções, né? Um certo reciclagem constante, como essas palavras se impõem para a gente pensar o teatro de grupo na atualidade e também depois da pandemia. Então, Maurício, o que a gente assiste ao longo de todo o processo histórico é uma apropriação das classes dominantes da vez de tudo aquilo que lhe diz respeito. A palavra estabilidade, coletividade, flexibilidade, reinvenções, ou seja lá o que for, todas vão mudar os seus sentidos históricos primeiros de existência. A palavra adaptabilidade é característico do corolário do discurso liberal, em que fala neoliberal, quando a Margaret Thatcher, em 1980, impõe exatamente uma determinação qual o seu governo não existe grupo
mas o que existe é indivíduo, e esse indivíduo, para existir, ele tem de ter uma capacidade metamórfica de adaptabilidade. A Dirce Tomás, acho que não está entre nós, a nossa queridíssima, minha queridíssima Dirce Tomás. Um dia ela usou essa palavra adaptação. Adaptar-se é péssimo, tem a ver com a sujeição de um sujeito para uma condição pré-estabelecida, é como uma plateia que não pode intervir na obra, ela tem que se adaptar ao silêncio, ficar quieto, sem fazer nenhum tipo de intervenção. A coletividade que se pensa é uma coletividade constituída por indivíduos e não sujeito, e não por classe social. A flexibilidade é exatamente para pensar caminhos alternativos de conquista das coisas daqueles que vão se destacar nos contextos apresentados politicamente. E reinvenção é reinvenção a partir de certos modelos que naturalizam os comportamentos e até as propostas de criação. Porque você sabe, ser cultural, ser social, é cultural por excelência, e tudo aquilo que somos, pensamos, fazemos, sonhamos, tem muito a ver com aquilo que foi imposto naturalizadamente ao nosso ser, que vai repetindo comportamentos sem ter uma possibilidade, porque ele quer ser aceito, de se revoltar contra isto que é absolutamente estigmatizado. Então, as classes dominantes sempre apropriar dos conceitos e vão forjar, criar os seus discursos de acordo com as suas necessidades de camuflagem de uma ideologia que caracteriza quem detém o poder. E a detenção do poder, a gente sabe, é meia dúzia sobre uma totalidade absurda. A situação política do Brasil hoje é uma manifestação explicitada deste tipo de violência ao paroxismo. Se fosse um Estado de direito, essa gente toda estaria já na cadeia, que está detendo o poder, dominando o poder e manipulando as coisas por excelência. E veja, o teatro de grupo, como ele foi feito a partir de coletivos grupais de sujeitos que discutem para todas as coisas e que se pensam no mundo real, denunciando as ideologias naturalizadas, cujos temas têm de ver com as comunidades nas quais esses grupos estão inseridos, eu acho que o teatro de grupo ele vai continuar a existir, eventualmente, nesse primeiro momento, sem mais nenhum tipo de recurso econômico, mas a seiva alimentante desta gente que pensa o teatro como uma linguagem estética que possibilita uma reflexão por intermédio dos símbolos, ela vai continuar a existir para todo o sempre. Uma pergunta que é da Maíra, ela disse que gostou muito da aula, que achou muito interessante a menção do teatro de rua. E ela quer saber como que o professor Alexandre acredita que o teatro de rua possa contribuir no nosso atual contexto social. Temos que ficar em casa, mas no momento de reabertura, o teatro de rua em espaço aberto não seria uma possibilidade? Dentro dessa pergunta, o Tinho, Torquato, ele pergunta os atravessamentos dos grupos do Nordeste, principalmente os grupos de teatro de rua, nesse processo de teatro de grupo de São Paulo. E aí ele cita que tem um grupo em Aracaju que tem 50 anos, o Emboaça. Essas duas perguntas, para saber como funciona o teatro de rua, né, do Nordeste em São Paulo e como funcionar agora pós-pandemia. Rua, em latim, é ruga. É o caracterizador da cidade como um corpo social. E quem vai construir as rugas nesse grande organismo territorial, fundamentalmente, é a população. São homens e mulheres que vão sulcando essas rugas e é o alimento desse organismo. Ocorre que teatro de rua foi expulso, falei originalmente, da Agra, e tem sido expulso permanentemente, é claro, por uma questão de contingência mesmo, e por uma questão de ter uma necessidade de interlocução diferenciada, não tem interesses de ir para espaços fechados. Até pode ir, se for o caso, mas a sua necessidade enquanto manifestação estética, relacional, comunicacional, encontra-se na rua. Então, realmente, eu posso dizer o nome, eu acho que ele não está conosco, tenho construído uma relação muito boa com o Ivan Cabral, os sátiros e toda a SP Escola de Teatro. Nesse
período de clausura, enclausuramento, é claro que a gente tem, todo mundo, né, tem conversado muito com companheiros e companheiras, e isso faz um bem danado. E um dia nós estávamos conversando ao telefone, e ele estava desesperado, porque o Sátiros fechou um espaço e, seguramente, com a volta da normalidade, que vai demorar muito tempo, que muita gente ainda vai morrer, lamentavelmente, por essa caterva que tomou o poder, que não está tomando nenhuma medida sanitária, digna, humana, e daí, né, gente? Todo mundo morre ou não morre? O Ivan dizia, estava muito assombrado com a possibilidade, porque não sabia o que ia acontecer. Eu disse a ele, Ivan, Praça Roosevelt está em frente do teatro. Foi um silêncio grande e ele fez isso aqui. Ele não havia pensado que a rua pudesse ser uma alternativa para o fechamento dos espaços teatrais. Então, eu acredito que vai haver, em um primeiro momento, uma ida para os espaços abertos. E não sei se vocês tiveram, por exemplo, Berlin Ensemble, lá em Berlim, tirou parte significativa dos assentos desse teatro rigorosamente de esquerda, desde os tempos do camarada Bertolt Brecht, do nosso companheiro Bertolt Brecht. Bancos, poltronas individuais ou em dupla, mas com um número 30% da capacidade total, como uma alternativa, porque a Alemanha não padeceu de tantos males como nós, que estamos bem no meio, e a semana que vem, os próximos 10 dias, a coisa vai chegar num paroxismo enlouquecedor. Então, a rua é sim uma alternativa para pensar a questão da representação, e é claro que toda vez que se vai para a rua, se perde o controle da possibilidade de os sujeitos se transformarem em uma massa amorfa que não pode intervir em um espetáculo, como é no teatro burguês. Então, realmente, a rua se apresenta como uma possibilidade concreta de busca de muitos artistas, trabalhadores e trabalhadoras do teatro nesses próximos meses que virão. Alguns talvez até comecem a hibridizar entre espaço fechado, espaço aberto, já existem muitos agrupamentos que transitam com esta proposição também. A contribuição do Nordeste para o teatro paulistano é uma coisa encantatória. Eu vou citar 2 exemplos só. São Paulo é nordestino, né? Se você anda por algumas regiões da cidade de São Paulo, em toda essa região, digamos assim, que vai cercar algumas ilhas de privilégio mesmo, que tem na cidade de São Paulo, mas São Paulo é nordestino por excelência. Então, um dos espetáculos mais belos que eu assisti na minha vida, os 2 aí, faziam parte deste grupo, chama-se Ser Tão Ser, Narrativa da Terceira Margem, do Buraco do Oráculo. Maravilhoso. Maravilhoso, em que se trata, o tema é de uma apropriação de um espaço urbano, e nordestinos, homens e mulheres, apartados da possibilidade de viver naquilo que se chama centro. É uma obra deslumbrante, deslumbrante. Eu acho que eram todos filhos e filhas de nordestinos e nordestinas que formaram e criaram este grupo. Ano passado, eu fui assistir com a Simone Carleto, o Filho a Filha, não sei se ela está aí, mas nós fomos assistir um trabalho da Estopô Balaio, são meninos do Rio Grande do Norte, que fundamentado no Ser Tão Ser, Narrativas da Outra Margem. Eu diria que se encontra entre os 10 mais belos espetáculos que eu assisti na minha vida, de rua, hein, gente? E eu já assisti a muito teatro. Tem coisas maravilosas no Nordeste, por favor, mas Estopô Balaio promove um espetáculo de deambulação. A gente sai de uma estação de metrô e de trem, anda de trem por várias, acho que são 12 estações, chega na periferia da cidade de São Paulo, Vila Romana, que é aquele bairro que vocês devem ter ouvido falar, mesmo quem não é de São Paulo, que ficou lotado de água por mais de 3 meses. É um espetáculo que eu não conseguia mais andar, eu não tinha mais estrutura emocional de tanta beleza que o Jardim Romano, que caracteriza esse espetáculo. Se nós pensarmos na totalidade dos teatros de grupo, então, tem um conceito que alguns autores, alguns estudiosos vão falar, e, sobretudo, me lembrei agora do Walter Benjamin,
o narrador, que é uma obra muito importante, que ele vai criar uma tipologia de 2 tipos de narradores, aqueles que os camponeses e os marinheiros. Os camponeses, as narrativas se caracterizam na assimilação das culturas locais e que elas vão reverberar a vida inteira dos sujeitos, e isso vai ser espalhado, vai ser recontado de maneiras diferenciadas. E os marinheiros que saem de determinados contextos com as suas histórias começam a se apropriar de narrativas de outros contextos que ele vai conhecendo. De qualquer modo, há uma reverberação em toda a nossa existência daquilo que nos caracteriza enquanto os primeiros traços e liames da nossa formação. E se São Paulo, fundamentalmente, é uma cidade nordestina, é evidente que pensamentos, proposições, cultura faz parte dos processos de criação do chamado teatro de grupo, porque não existe um autor que determina uma obra, mas são obras criadas em conjunto e a partir de múltiplas reverberações significativas que acompanham esses sujeitos enquanto processos culturais. Que aula! Pensamento decolonial, sim, mas não propriamente porque a questão, perdão, Drica, a questão decolonial, ela surge a partir de um determinado momento da história. Por exemplo, eu comecei a ler Darcy Ribeiro, que a gente poderia inserir nessa proposição, quando eu tinha 17, 18 anos de idade. E nós temos, né, a cultura brasileira, ela é maravilhosa, e nós temos múltiplos sujeitos de pensamento, criadores. O nome que se imprime a uma linha epistemológica de pensamento, de construção do conhecimento, é conferido a posteriori. Só a última coisa. Hoje é moda falar em performance, teatro performático. A gente vai ler nos livros oficiais da classe dominante que a performance foi criada num determinado momento histórico num país do norte. Só que quem faz performance desde que existiu são os artistas populares. Mas não se menciona a cultura popular. A cultura popular fica apartada e ela não... Eu sou horrorizado com esta profusão de conceitos em inglês. É um horror, eu não me conformo. A gente tem palavras, é subserviente a esta cultura, isso está tão naturalizado que a gente passa a ser um porta-voz dos nossos inimigos e algozes e acha isso a coisa mais normal e natural do mundo. Enfim. Tem 2 perguntas que elas se assemelham no questionamento. Na verdade, a primeira é do Ivanildo, e ele pergunta se você tem conhecimento de algum teatro de grupo feito por comunidades integralmente indígenas ou quilombola hoje em dia. E a outra pergunta, ele pergunta também sobre os indígenas, como que eles se manifestam no país. Você tem conhecimento também dessa criação de grupos de teatro indígena? Ele pergunta se os ritos e representações indígenas de cada etnia são similares aos primeiros movimentos de teatro de grupo no país. Então, é isso que eu ia dizer mesmo. A primeira coisa, quando o Ivanildo pergunta sobre a questão dos quilombolas e das comunidades indígenas, a gente tem uma pessoa que eu conheço, que eu posso dizer de cara, mas não só ela, nós temos várias pessoas. A louca Natália Silf, em determinado momento da vida, foi a inúmeras terreiros, quilombolas, aldeias indígenas, fez um trabalho maravilhoso, ela e companheirada. A gente tem muita gente, mesmo o Oswaldinho, que sabe disso, porque a Nath é nossa companheira, né, Oswaldinho? Então, não há teatro feito nas comunidades quilombolas, a não ser quando há uma apropriação, exatamente, de um nome, de uma conduta, de um procedimento da cultura oficial, porque indígenas, os povos indígenas, as comunidades quilombolas, transitam a partir de rituais ancestrais significativos e exemplares do ponto de vista de resistência. Há uma obra maravilhosa do Érico Veríssimo,
chamada As Aventuras de Tibiquera. Aventuras de Tibiquera, e agora eu me lembrei também do Vivo Povo Brasileiro, do João Ubaldo Ribeiro. Mas As Aventuras de Tibiquera, do Érico Veríssimo, o colonizador, chega e pergunta para um indígena quantos anos ele tem. Ele responde 500. O colonizador diz, não, você não entendeu a minha pergunta. Quantos anos você tem? 500. Não, você não entendeu o que eu falei. Então ele começa a desenvolver toda uma mímica partindo do pressuposto segundo o qual aquele indígena não entende o que o colonizador fala. Então ele percebe o desespero perverso do colonizador e diz assim, eu me chamo Tibiquera, meu pai se chamava Tibiquera, meu avô se chamava Tibiquera, o pai do meu avô se chamava Tibiquera, o avô do meu avô se chamava Tibiquera, e Tibiquera somos há 500 anos quando vocês chegaram para nos dizimar. Então, isso é muito importante. Eles não fazem teatro, porque o nome que se atribuiu a teatro diz respeito à representação ritualizada social que se estetiza a partir de um determinado momento histórico. E que bom que eles não fazem teatro. Eles promovem os seus ritos de existência, os seus ritos de passagem, os seus ritos de sobrevivência e os seus ritos de homenagem e de memória àqueles que viveram antes deles. Então, realmente, a gente não precisa levar a linguagem teatral, e o pressuposto teatro de grupo, ao trabalhar com comunidades ancestrais, sejam elas quais forem, vai indagar, do ponto de vista de um acervo cultural de oralidade, aquilo que está plasmado, estruturado nas capacidades culturais de apreensão de ser e estar desses sujeitos. Então, a gente não precisa fazer e não deve fazer teatro com as comunidades ancestrais e de origem, mas é exatamente, talvez, ajudar, se for o caso, se formos solicitados e pedidos, a ajudar nas possibilidades de tratamento das suas funções rituais, tendo em vista a mudança dos tempos. Nós estamos caminhando para o final desse encontro. Eu queria só terminar com a última pergunta. Você que fez uma pergunta que não foi respondida aqui, nós vamos tentar encaminhar para o professor e para o Alexandre e colocar no site. Mas algumas perguntas, pelo que eu estou lendo, foram respondidas dentro de outras questões. Eu queria abrir a pergunta para o Flávio. O Flávio está nas duas salas. O Flávio também tem uma questão. E após a pergunta do Flávio, nós vamos encaminhar para o final. A pergunta do Flávio, Alexandre, é a seguinte: como você entende que aqueles pressupostos transgressores que estiveram presentes nos primórdios do teatro de grupo se configuram hoje? Que os grupos, quase sempre, ou na totalidade das vezes, têm que se dividir entre outros afazeres que não a prática teatral. Transgressores, então, no sentido de administração de vida e não transgressão de estético, é isso, Flávio? Não, estéticos também, né? Pensando que na relação com a militância, né? Geralmente a militância está mediada hoje, dentro de diversos grupos, está mediada pelo tempo de trabalho que os sujeitos que compõem os grupos têm. Essa é uma questão quase insolúvel para a realidade dos países periféricos, o país periférico, portanto, ele sobrevive às migalhas que o capital internacional permite, e essa situação hoje encontra-se bastante agravada. Um grupo que transita com uma pressuposição e se assume no sentido de estar na contramarcha da história no que diz respeito à forma hegemônica, à forma oficial, à forma burguesa de teatro, já é um transgressor. Já é um traidor de sua classe de origem, caso ele seja um burguesão bem vivido. Se não for um burguesão bem vivido, uma burguesona, então, o teatro transgredindo, que diz respeito a um colegiado, a um coletivo que
que pertence a uma classe de excluído, enfrentando a classe dos poderosos, dos detentores do poder. Então já tem uma transgressão de existência na condição de papel de artista com relação aos grupos hegemônicos oficiais. Bem, como se organiza a temática, já é uma transgressão que sai de todas as generalizações transcendentais, universais do mundo e vai trazendo as questões sempre com um plano concreto da história e de um território de que faz parte. E a questão da possibilidade de existir como artistas, é claro que isso só vai ser resolvido por intermédio de uma revolução, né, Flávio? Não há outro caminho. A maioria, quando eu era jovenzinho, eu me interessei por teatro, não como ator, mas por teatro, mas é claro que fiz parte de alguns grupos. Todos nós trabalhávamos de segunda a sexta, de horário comercial, com vários tipos de trabalho, e fazíamos teatro aos finais de semana. É como, basicamente, o TUOV, o Teatro Popular e União Olho Vivo, faz até hoje, e é um dos poucos coletivos teatrais no Brasil que se assume amador, não é um grupo profissional. Todos os homens e mulheres que participam do TUOV são trabalhadores e trabalhadoras, e aos finais de semana, só que eles se dedicam a esta necessidade do trabalho com os símbolos para intervir, para ter uma relação comunicacional diferenciada com os seus semelhantes. Agora, atriz, poder se dedicar, houve um tempo, até um tempinho atrás, muitas pessoas puderam se dedicar quase que exclusivamente a áreas da ação teatral. Teatro, ministrar aulas, fazer assessorias, enfim, atividades ligadas à linguagem teatral, mas como foi minguando, sendo cortados alguns incentivos econômicos para que as pessoas pudessem fazer isso, claro que a disposição precisou voltar ao trabalho para também voltar a fazer os finais de semana, se dedicar àquilo que é tão essencial. Agora, somos, sim, tanto eu pelo meu discurso, pela minha postura, somos transgressores das formas hegemônicas. Estive na universidade toda a vida, mas nunca assumi muitas coisas que estavam dadas lá e sempre me incomodou ser chamado doutor, por exemplo. E tem gente que tipo assim se acha, né, meu? Se não vai chamar de doutor ou doutora, a pessoa fica ofendida, essas coisas todas, né? Enfim, nós somos transgressores. Hoje, esse grupo que aqui está, imagino, também é transgressor de uma forma ou de outra, tanto do ponto de vista dos modos como nós concebemos o nosso estar no mundo, bem como as pessoas com as quais nós escolhemos estar. E eu lembrei da Maria Alice Vergueiro, alguém lembrou hoje, o Rodrigo Facimone Carleta, o Rodrigo Moraes Leite também reiterou. Eu fui assistir a um espetáculo que ela fez, lá no Sesc Santana, e em um determinado momento ela me chama em cena para ir dançar com ela. Eu só fui porque era Maria Alice Vergueiro. Ela é uma mulher que foi uma atriz exemplar e que foi rompendo com todas as pompas e circunstâncias de um tipo lastreado de fazer teatro hegemônico e que sempre esteve na vanguarda e nos processos de transgressão. Ela é um excelente exemplo para nós nos pautarmos. Nós temos excelentes exemplos para nos pautarmos. Nós somos transgressores porque a gente não escolhe os poderosos nem aqueles detentores do poder. Mas o direito de cantar a festa do dia que chegou... E, Drica, se me permite finalizar com a leitura do poema? Ale, eu ia sugerir que você lesse para finalizar. Eu dou uns últimos recados e daí a sua leitura, pode ser? Quem manda aqui? Você. Mentira! Eu não uso o verbo mandar nunca. Você que é um vozeirão, diga lá, vai lá, com vermelha lá. Bom, primeiro, muitas desculpas por todo o caos que foi, os 2 links, as 2 salas e tudo mais. Agradecemos a presença de todas e de todos. A partir da semana passada, nós começamos com um link que se chama Reverberações no site. Então, as pessoas podem entrar no site, na verdade, manda um e-mail para o Existimos Qualquer
coisa, @gmail.com.br, encaminha a sua impressão sobre o encontro e a gente posta essa impressão no site. Lembrando que semana que vem haverá um outro encontro, então para que vocês se inscrevam lá no site. E mais alguma coisa, Tiaguinho? Eu acho que é mais isso mesmo, gente. Acho que esse encontro que estamos construindo juntos, né, é um espaço que a gente está aprendendo a lidar também, né? Acho que é toda essa ressignificação desse modo de existir nesse momento, e acho que o que o João falou desse pedido de compreensão mesmo, né, de desculpa, desse caos inicial e de compreensão, a cada encontro a gente espera que essas falhas técnicas vão sendo menores, né, e principalmente desculpa ao Alexandre por esse início ser um tanto turbulento, e agradecer por essa fala tão bonita e potente, né, e que nos inspira e que nos renova as energias, né, e faz pensar em muitas coisas. Então, só para também fortalecer um pouco o que o João falou, essa página dentro do site que a gente dedicou e chamou como Reverberações, já foram publicados textos da nossa equipe, a gente tem uma parcela da equipe que está trabalhando com a gente, que escreve textos sobre o encontro. Enfim, todos vocês que quiserem também compartilhar com a gente impressões, reverberações de como esse encontro afetou cada um, para a gente é muito bonito, e eu acho que a gente vai configurando mais ainda um espaço de encontro e de partilha, né, que é a ideia principal dessa jornada. Então, muito obrigado. Mas eu acho que foi uma imensa de uma aula. Nós estamos com convidados riquíssimos até o mês de agosto. Muito grata, não saiam ainda. Desculpem você que não teve a sua pergunta respondida, mas nós vamos dar um jeito nisso. Alexandre, é com você. Alexandre, sou eu? É você. Bom, eu vou falar pela boca ou pelo pensamento do Tiago de Mello, quando eu disse 2 versinhos só. Agora eu vou ler o poema, não é tão grande, ele é bem curtinho, mas que se caracterizar como um alento mesmo em nossa vida e entendendo de que somos feitos. Nós não somos feitos como que é o liberalismo, ou como se diz modernamente o neoliberalismo, para brilharmos. E eu tenho uma crítica contundente, por exemplo, a Ayrton Senna, que o Ayrton Senna, que virou um mito nacional graças à Rede Globo de televisão e aos interesses todos da indústria automobilística, ele não tinha gosto pela vitória. O gosto dele era para derrotar os outros. E fica aí pensando. Bom, o poema chama-se Os Estatutos do Homem, Ato Institucional Permanente. O livro, o meu, está totalmente carcomido, mas olha que coisa linda. Ele já foi completamente restaurado. Eu leio poema, poesia quase todos os dias da minha vida, e ouvir música são coisas, e conversar com a gente que eu gosto, respeito, é que tem se caracterizado num ato de existência maravilhoso. Bom, não vou dizer que cada tem artigos, eu vou suprimir a fala dos artigos e vou entrar direto no texto. Fica decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida, e que de mãos dadas trabalharemos todos pela vida verdadeira. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. Fica decretado que a partir deste instante haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde onde cresce a esperança. Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar e como o ar confia no campo azul do céu. O homem confiará no homem como um menino confia em outro menino. Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira. Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio, nem a armadura de palavras. O homem se sentará à mesa com seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Fica estabelecido durante 10 séculos a prática sonhada pelo profeta Isaías. E o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e a comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora. Por decreto irrevogável, fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade. E a alegria será uma bandeira generosa para sempre desfraldada na alma do povo.
Fica decretado que a maior dor sempre foi e será sempre não poder dar-se amor a quem se ama e saber que é a água que dá à planta o milagre da flor. Fica permitido que o pão de cada dia tenha no homem um sinal de seu suor, mas que, sobretudo, tenha sempre o quente sabor da ternura. Fica permitido a qualquer pessoa, a qualquer hora da vida, o uso do traje branco. Fica decretado por definição que o homem é um animal que ama e que por isso é belo, muito mais belo que a estrela da manhã. Decreta-se que nada será obrigado nem proibido. Tudo será permitido, inclusive brincar com rinocerontes e caminhar pelas tardes com uma imensa begônia na lapela. Só uma coisa fica proibida: amar sem amor. Fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar o sol das manhãs vindouras. Expulso do grande baú do medo, o dinheiro se transformará numa espada fraternal para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou. Artigo final. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir desse instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, e sua morada será sempre o coração do homem e da mulher. Então, Tiago de Mello, a cultura brasileira é exemplar, maravilhosa, precisamos nos voltar para aquelas pessoas que vieram antes de nós e a quem a gente deve muito. Agradeço bastante, estamos juntos. Eu sou um sujeito militante, quando precisarem de mim podem chamar, eu sou xarope, eu não cobro nada, viu? Porque o xarope é uma propaganda, é bom para o peito, né? Então, estamos juntos. E se a gente vai reconstruir esse mundo, trazendo a letra lá, vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão. Para construir a vida nova, vamos precisar de muito amor. Anda, quero te dizer um segredo, falo desse chão da nossa casa. Viva alegria, alegria, alegria. E precisamos ficar forte porque nós vamos precisar fazer muita coisa depois das pragas e da epidemia. Não vai ser fácil, não. Viva. Beijão. Mas havemos de amanhecer. Beijo, valeu. Havemos de amanhecer. Viva, viva, viva. Tchau, Alexandre, querido. Até o Jalapão. Viva, viva. Lambidas. Tchau, Ale. Volte para Maceió. Estamos aqui, de braços abertos, te esperando sempre. Estamos juntos. Eu estou bem pertinho. Use e abuse. Beijo. Tchau, Ale. Obrigado. Viva, 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 viva. Tchau, Ale, querido. Beijo, beijo, beijo. Beijo, viva. Estou aqui na Avenida da Praia, viu? Eu estou na Avenida da Praia. Logo, logo eu saio para tomar uns goró, para ser filhinho. Não, Tá de bom? barco, de barco. Viva, nunca andei, vou perder o cabaço. A gente precisa, na vida a gente precisa perder cabaços, né, Raquel? Viva, Raquel, juntos, juntos. Importante, importante. Beijão, viva, viva, viva. Anda, quero te dizer nenhum segredo, falo desse chão da nossa casa. Posso A dizer? gente podia fazer umas músicas, hein? Não, vamos fazer, vamos, eu moro aqui em Santos, você mora em Tatuí? É pertinho. Pertinho, né? Então, vamos, pelos caminhos que houver, também não. E vamos juntos, de mãos dadas, pelos caminhos que houver. Também é Drummond. Também é Drummond. Vocês querem falar alguma coisa, as conceptoras do evento? Posso aproveitar e ler uma coisinha, um rascunho que eu fiz aqui durante? Viva! Então, vamos lá. A violência pode fazer faltar comida, faltar ciência, mas nossa veia pulsa. O coletivo nos alimenta. Conversas, vídeos, pesquisa da nossa vivência. Poderia ser autista para viver sem muita interferência, capacidade de estar em qualquer lugar,
sem necessariamente ter a minha presença. Mente alerta, estou atenta. Apesar dessa tormenta, de pensar quem irá amanhã, qual notícia ao acordar, sigamos um pouco distante do que será realmente. A rua vamos pintar, mais florida do que o atual. Arretada, bagaceira, verdadeiro carnaval. Isso aí, agora precisa divulgar isso. Vamos colocar uma letra e inserir na próxima Blitz 2. Você pode enviar para nós, para colocarmos no site. Por favor. Sim, vou enviar. Envia no e-mail. Pode ser? Tá bom. Pode ser. Obrigado, Raquel. Obrigado. Viva. Tita, gente, eu tô de blusa, mas completamente suado, molhado. Eu chorei pouco pelos olhos, mas chorei por todos os outros poros. Impressionante. E eu não vou falar para vocês que somos poucos, mas eu enfio uma coisa no lófos, né? Para sentir tanta dor e para segurar o choro, mas não tem sido fácil, né, gente? Não tem sido fácil, mas nós vamos chegar lá. Gente, então, beijo. Beijo, Ale. Obrigado. Você foi maravilhoso, Ale. Olha, você é tão bonito que você é obrigado a dizer isso para mim, por quê? Não, são seus olhos. Não, é claro que são os meus olhos. Ó, vou dizer o finalzinho de um poema para você do Jacob Moreno, chama-se Divisa. E se estiveres perto, eu arrancarei os teus olhos para colocá-los no lugar dos meus. E tu arrancarás os teus olhos para colocá-los no lugar dos meus. Então, eu te verei com teus olhos e tu me verás com os meus. É a única outra pessoa que não podemos ver a não ser por reflexo, por imagem. Tá, Joãozinho? Então, maravilhoso. A gente não precisa falar obrigado na vida quando a gente gosta de alguém. Obrigado é obrigação. E nós precisamos nos libertar dessas obrigações que são aprisionantes. Tá bom? Beijo. Estamos juntas, tá bom? Estamos juntas. Até as próximas. Beijo. Até. Beijo. Beijo. Obrigado para quem ainda está na sala e um beijo grande. Até a próxima. Obrigado não, né? Agradecido.